É com grande alegria que chego à casa de cada um de vocês para trazer uma mensagem da palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa história. E essa mensagem é impactante, impactou minha vida, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida também, tá? Quero falar a respeito da essência, daquilo que é a nossa vocação, nosso chamado. A palavra vocação vem do termo em latim vocare, que significa exatamente aquele que foi chamado, o chamado de Deus para a nossa vida, aquilo que é realmente a nossa essência por excelência. E quero utilizar exatamente um exemplo das Sagradas Escrituras para falar a respeito disso. Quero utilizar o exemplo de Sansão para que nós possamos perceber se nós estamos no caminho, no rumo certo da nossa essência, da nossa vocação, ou se de uma certa forma nos desviamos daquilo que é o propósito para a nossa vida. Quero utilizar então a palavra de Deus em Juízes, do capítulo 13, versículo 5. Começando, aliás, no versículo 3. E diz o seguinte: o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: tu és estéril e nunca tivesses filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma, pois, muito cuidado de não beber doravante nem vinho, nem bebida forte. Não comas coisa alguma impura, porque vais conceber e darás à luz um filho. A navalha não tocará a sua cabeça, porque esse menino será nazareno de Deus, desde o seio de sua mãe. Será ele quem livrará Israel da mão dos filisteus. Até aqui palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, na verdade, é a narrativa do nascimento miraculoso de Sansão, que foi juiz em Israel. Para a gente entender o que é um juiz em Israel, Deus escolheu pessoas para que pudesse liderar o seu povo para comandar contra os inimigos que se levantavam contra o povo eleito de Deus, para que eles pudessem ser liderados ali segundo a unção de Deus, segundo a moção do Espírito de Deus na vida de cada um desses. E esses eram escolhidos e capacitados com um carisma específico para isso. Sansão, como você já deve ter ouvido falar, foi capacitado com uma força excomunal, dada exatamente pelo mesmo Espírito de Deus. E é interessante, amados, que na verdade desde o princípio era essa a essência, era esse o chamado de Deus. Ele foi escolhido exatamente para isso, desde o ventre de sua mãe que era estéril, mas que ali, através de uma promessa de Deus, Deus prometeu que ela ficaria grávida e essa gravidez e esse menino seria quem ia livrar seu povo Israel. Era esse o propósito da sua vida. Mas se a gente for ler toda essa passagem especificamente, no capítulo 13 do livro de Juízes, depois o capítulo 14 também, o 15, até exatamente o capítulo 16 do livro de Juízes, nós vamos perceber, na verdade, que ele se desviou desse propósito. Ele começou a usar os seus dons para si. Começou a olhar para si e esqueceu de Deus. Amados, o inimigo era muito astuto. E para fazer com que nós possamos esquecer do propósito de Deus, muitas vezes ele vai fazer com que nós possamos voltar nosso olhar para nós mesmos, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para a nossa soberba. E ali então, com o mesmo pecado de Lúcifer, que ali então disse, não servirei, também nós começamos a não servir mais a Deus, aos propósitos de Deus. E aí nós nos perdemos, amados. E é por esse motivo que nós devemos retomar o caminho do Senhor. Seja onde foi que a gente caiu nesse propósito, retoma o caminho do Senhor. Não importa aonde você está e qual condição que você está hoje. Retoma o caminho do Senhor. Se levanta. Porque todos nós podemos cair. Todos nós podemos, infelizmente, experimentar o pó da terra, experimentar o chão. Mas há mais virtude
naquele que reconhece as suas misérias e se levanta, do que aquele que continua caído e fica dando desculpas e fica dando justificativas exatamente para as suas fraquezas. Deus quer que nós possamos nos levantar e Ele também dá a graça necessária para isso. Por esse motivo, hoje é a oportunidade que Deus dá a mim e a você de poder retomar o caminho. E amados, existe uma passagem nas Sagradas Escrituras que particularmente eu gosto muito e sempre volto a ela quando me falta forças ou quando muitas vezes parece que tudo está perdido. E essa passagem está em Apocalipse, no capítulo 12, né? O livro de Apocalipse de São João, capítulo 2, que vai dizer o seguinte para nós. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e retoma as tuas primeiras obras. Senão vereis a ti e removerei do teu candelabro o seu lugar, caso não te arrependas. Primeiro passo, primeira coisa, o arrependimento. Do arrependimento de Davi, que cometeu o pecado de adultério e de assassinato, Deus fez brotar algo maravilhoso, que é exatamente o Salmo 50, que nós bem conhecemos, chamado Miserere. Quantos leram, quantos meditam sobre esse salmo e quantas conversões acontecem, ou seja, Deus tira um bem. Então, do nosso arrependimento, Deus vai tirar um bem. Depois, retoma o caminho. Da onde você caiu, da onde foi que aconteceu exatamente a falha, da onde aconteceu, retoma ali. É interessante quando a gente está fazendo um caminho, uma estrada, e a gente às vezes não sabe exatamente aonde que a gente coloca lá no GPS, quantas vezes a gente vai e acaba errando muitas vezes, né? E a gente passa muitas vezes num trevo ali e a gente de repente erra a saída daquele trevo. E se você ficar persistindo e tentando ir mais adiante, você vai se perdendo cada vez mais. Qual que é a solução? Retomar da onde você errou. É da onde nós erramos, da onde nós caímos, nós devemos retomar e continuar o caminho. Deus nos dá essa oportunidade por meio do sacramento da confissão. Deus nos dá essa oportunidade por meio do arrependimento, dos seus sacramentos, do voltar. Volta para Deus, volta teu coração para o Senhor, aproveita hoje, aproveita esse tempo maravilhoso que o Senhor te dá para retomar teu caminho, retomar a essência. E a nossa essência não é outra, senão resplandecer e mostrar a graça de Deus para o mundo. Essa é a essência da nossa vocação. Perceba isso, né? Se a pessoa tem ali uma beleza física dada exatamente por Deus, essa beleza na verdade resplandece a beleza e o esplendor de Deus. Se a pessoa tem uma força, uma fé inabalável, isso reflete exatamente a força e o poderio de Deus. Ou seja, tudo é para a glória de Deus e tudo reflete a glória de Deus. Para isso nós nascemos. E quero retomar essa história de Sansão que não terminou de forma fracassada. Por que não terminou? Poderia ser na verdade uma história extremamente fracassada. Ele foi, não sei se vocês chegaram a ler exatamente a história de Sansão, mas ele acabou sendo iludido e traído por Dalila, e ali então foi cortado os seus cabelos, que era a essência, que na verdade era o segredo da sua força, o seu voto, a sua consagração, a sua eleição, porque na verdade o cabelo na verdade representava o símbolo da sua consagração, e ele perdendo isso, perdeu suas forças. Só que essa história não parou por aí. Essa história teve um fim, um final, um desfecho de acordo com a vontade de Deus. E eu quero retomar com vocês exatamente essa passagem do livro de Juízes, que fala sobre exatamente o final da história de Sansão. E vai dizer assim, o seguinte: Sansão, porém, invocando o Senhor, antes, para que você entenda o contexto dessa história, vai dizer o seguinte: o nosso Deus entregou em nossas mãos nosso inimigo, aquele que devastava a nossa terra e matava tantos os nossos. Aqui os filisteus falando a respeito de Sansão.
E estando eles de coração alegre, exclamaram: mandai vir Sansão para nos divertir. Tiraram-no da prisão e Sansão teve que dançar diante deles. Olha que humilhação ele passou. Tendo sido colocado entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o conduzia, porque Sansão foi furado os seus olhos e por esse motivo estava cego: deixa que eu toque as colunas e que sustento o templo, que me apoiem. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Havia cerca de 3.000 pessoas, homens e mulheres, que todo o teto olhavam os prisioneiros a dançar. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse: Senhor Javé, rogo-te que vos lembreis de mim. Dá-me, ó Deus, ainda esta vez, força para vingar-me dos filisteus, pela perda de meus olhos. Abraçando aí então as duas colunas centrais sobre as quais repousava todo o edifício, pegou numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda e gritou: morra eu com os filisteus. Dizendo isso, sacudiu com todas as suas forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Deste modo matou pela sua própria morte muitos mais homens do que os que matara em toda a sua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, quero terminar exatamente com essa passagem das Sagradas Escrituras. Nós podemos, como vai dizer São João Maria Vianney, começar mal, mas nós não precisamos terminar mal a nossa vida. Nós podemos retomar o caminho e fazer a vontade de Deus, como Sansão assim o fez. Orou ao Senhor, pedindo que Deus retomasse as suas forças, desse para ele a promessa que havia dado desde o ventre de sua mãe, e que, no entanto, ele havia perdido por sua própria soberba, orgulho e vaidade. Mas, no entanto, sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de retomar o teu chamado, a tua unção, a tua eleição. E Deus ouve a tua oração, responde a tua oração e te dá a força de se levantar da onde você está, para que você possa fazer a vontade de Deus. E a tua história, a tua vida vai ter um desfecho final maravilhoso, de acordo com a vontade de Deus. Para isso nascemos, para isso Deus nos chamou e para isso Deus nos constituiu e nos elegeu. Deus abençoe a todos.